Começamos com a Operação Oxigênio O2 da Polícia Civil e GAECO, que investiga a compra dos respiradores milionários do governo catarinense. Pois é, Fernando, o fim de semana foi bem movimentado, viu? Essa força-tarefa mobilizou também o Tribunal de Contas de Santa Catarina para investigar a suposta fraude na compra dos 200 respiradores que custaram 33 milhões de reais ao governo do estado. Pelo menos 100 policiais participaram dessa força-tarefa. Você está vendo as imagens da operação. Foram 35 mandados de busca e apreensão cumpridos, além do sequestro de bens em Santa Catarina. A operação também aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Tudo para investigar essa compra emergencial dos respiradores. A investigação apura um possível crime contra a administração pública na compra desses respiradores de forma antecipada, sem exigência de garantias. E o Ministério Público já aponta, inclusive, fraude no processo de aquisição desses itens e cita um sofisticado esquema criminoso que teria envolvido corrupção de agentes públicos, falsidade ideológica, criação de empresas de fachada e também lavagem de dinheiro, Fernando. São alguns dos crimes citados pelo Ministério Público. Esta operação do fim de semana provocou mudanças no governo Carlos Moisés. A gente vai entender tudo. O Cláudio Prisco Paraíso, em instantes, vai fazer uma análise de como fica o governador a partir de agora. Também as mudanças na Casa Civil. A Ana Vaz está ao vivo no Centro Administrativo. O Laércio Botega está ao vivo no aeroporto. Afinal de contas, os respiradores chegaram ou não chegaram como estava prometido? Mas antes, vamos entender os detalhes desta operação e da investigação, conversando ao vivo com o chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral Fernando Comim, que nos atende gentilmente pela internet. A gente sabe que o senhor teve um final de semana bastante movimentado, investigação que já começou há algumas semanas, mas que teve um ápice, mas que não será o último, não é mesmo, doutor Fernando, durante o fim de semana. Vamos começar explicando exatamente como aconteceu este esquema, que o senhor já classificou, como ouvimos aqui, como um sofisticado esquema de corrupção. Fernando, doutor Fernando, muito obrigado e um bom dia. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de esclarecer a atuação do Ministério Público, dessa força-tarefa, que foi formada com a participação do Tribunal de Contas e da Polícia Civil também. O que nós apuramos, ao menos até o presente momento, de fato foi a existência de um sofisticado esquema de corrupção envolvendo uma organização criminosa que tem tentáculos aí no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e se valeu também da facilitação de agentes públicos aqui no estado de Santa Catarina para viabilizar uma transação, uma compra milionária de equipamentos que até o presente momento não chegaram aqui no estado, né? Essa organização, ela tinha dois núcleos principais, um núcleo empresarial, por assim dizer, que se valia de uma empresa de fachada, uma empresa que não tinha a idoneidade para realizar a operação, e de funcionários públicos, agentes públicos, que facilitaram a operação de compra dos 200 respiradores ao valor de 33 milhões com antecipação dos recursos. Nós apuramos inúmeros envolvidos aí e promovemos no último sábado uma fase importante com a primeira fase da Operação Oxigênio e o cumprimento dos 35 mandados de busca e apreensão nos 4 estados da federação. Doutor Fernando, o Ministério Público chegou a pedir a prisão de algumas pessoas, 6, se não me falha a memória. A Justiça liberou apenas as buscas e apreensões. Pelo menos 35 mandados foram cumpridos durante o fim de semana. Com o que foi apreendido, né, material, enfim, tudo que foi apreendido durante este fim de semana na Operação Oxigênio, o Ministério Público vai reafirmar o pedido dessas prisões? Veja, as investigações ainda estão em segredo de justiça, em sigilo. O Ministério Público requereu já no sábado o levantamento desse sigilo
E tão logo essas informações se tornem públicas, nós vamos poder transmitir todas as informações para a imprensa e para a sociedade. O que pode ser dito é que, com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, nós encerramos uma etapa importante das investigações, que podem se tornar públicas, mas há uma outra etapa, a etapa subsequente, permanece sob sigilo, porque ainda há alguns caminhos de investigação que precisam ser melhor trabalhados, como, por exemplo, a questão dos crimes financeiros, o crime de lavagem de dinheiro, o acompanhamento, né, do rastro financeiro dessas operações. Então, o Ministério Público e a Força Tarefa ainda continua envolvido na operação em busca desses elementos importantes de prova, não é? Nós acreditamos que em breve o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, deve levantar o sigilo dessas investigações e aí sim todos vão poder acompanhar quais medidas foram requeridas pelo Ministério Público até aqui, e o que podemos assegurar é que todas as alternativas previstas no Código de Processo Penal, né, para a produção de prova e a responsabilização dos agentes serão adotadas. Doutor Fernando, inclusive durante a Operação Oxigênio, a Polícia Civil confirmou, o ex-secretário, agora ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba, prestou esclarecimentos. Como aconteceu, né, de fato, esse depoimento, o que o secretário comunicou, né, nesses esclarecimentos prestados, e também qual a participação de políticos nesta investigação, que o sigilo ainda está fechado, mas qual a participação e envolvimento de políticos? Bem, após a deflagração da operação, nós temos a informação de que o ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba, procurou a Força Tarefa para prestar alguns esclarecimentos. Nós não podemos, por hora, informar a participação de outros agentes políticos no esquema criminoso, porquanto essas investigações elas estão em segredo de justiça. Mas é certo que outros fatos serão investigados a partir dessa aquisição dos 200 respiradores, né? Nós temos identificado fraudes semelhantes envolvendo organizações criminosas em outros estados da federação. E agora o nosso grande desafio é identificar se há alguma relação entre essa organização criminosa que agiu aqui em Santa Catarina com o que vem ocorrendo nos outros estados também. Uma informação importante é que isso já é público, já é de domínio público. Nessa operação, um dos alvos foi o presidente de uma Câmara de Vereadores no estado do Rio de Janeiro, né, e que tinha ligação com a empresa Veiga Med, né, e que foi o pivô, digamos assim, de todo o processo fraudulento envolvendo a compra desses respiradores. A partir dali, nós podemos chegar a outras ramificações e outras conexões com esses com outros crimes que têm sido praticados por essas organizações, valendo-se das fragilidades no processo de pandemia, né, nesse momento de pandemia. Muito bem. O senhor falou algumas vezes, durante a entrevista coletiva, que a denúncia do site da Intercept provocou, né, um aceleramento das investigações, mas que, inclusive, no Tribunal de Contas, elas já vinham acontecendo. E a denúncia da Intercept fala em superfaturamento desses respiradores. A fraude é essa, superfaturamento, em quanto? Por exemplo, desses 33 milhões, quanto foi esse superfaturamento? E onde está esse dinheiro? Porque lá na conta da Veiga Med não está mais, não é mesmo, doutor? Exatamente. O Tribunal de Contas já havia iniciado uma investigação, um levantamento preliminar, com base nesse relatório do Tribunal de Contas e na reportagem do The Intercept, que o Ministério Público então passou a agir no caso, e posteriormente com a formação da Força Tarefa. Esses recursos, né, dos 33 milhões que foram transferidos para a empresa Veiga Med, foram bloqueados apenas
cerca de R$400 mil na conta da empresa e outros R$1 milhão foram bloqueados, estão acautelados em conta judicial, mas essas informações ainda estão sob sigilo. O que nós podemos afiançar é que esses valores passaram pelas contas da empresa Veiga Med. Então, até aqui, nós conseguimos, com o apoio da Força Tarefa, o bloqueio de 11 a 12 milhões de reais, e nós continuamos a investigação dos crimes patrimoniais da destinação desses valores. É possível afirmar, sim, que há indícios veementes de superfaturamento. Por quê? Esses valores que foram praticados pela empresa, cerca de R$156 mil por equipamento, eles se justificavam muito em razão do prazo de entrega desses equipamentos previstos, a primeira leva para o dia 7 de abril. Né? Então, nós temos já mais de um mês de atraso na entrega dos equipamentos, o que demonstra que aquele valor que estava agregado sob a justificativa do prazo de entrega não mais se justifica. Além disso, com o bloqueio dos 11 milhões de reais que passaram pelas contas da Veiga Med, a pergunta que fica é: a empresa vai conseguir entregar os 200 respiradores adquirindo com os valores remanescentes? Né? E se o fizer, obviamente nós estamos diante de um indício mais concreto de superfaturamento aqui. Não é? Então, nós não acreditamos que a empresa consiga honrar esse compromisso por conta da inabilitação que ela tem para realizar essa operação. Então, nós estamos atentos aos próximos movimentos que podem, inclusive, gerar aqui a prática de outros crimes. Não é? Por esse motivo, nós estamos atentos aí a essa entrega dos equipamentos. Doutor, para a gente fechar, a empresa Veiga Med, ela tinha ligação com quem aqui em Santa Catarina? Por qual motivo, na opinião do Ministério Público, essa empresa foi escolhida? E também com relação aos 11 milhões, foi uma decisão da Justiça bloquear ou eles foram entregues por uma outra empresa, conforme diz uma empresa de Joinville que ofereceu esses recursos, já que esses recursos tinham passado por essa empresa de Joinville? Mas, para começo de conversa, a Veiga Med tem relação com quem em Santa Catarina? Nós não podemos afirmar agora por conta do sigilo das investigações. Né? O fato é que essa empresa contou com a facilitação de agentes públicos aqui do estado de Santa Catarina para realizar a operação. A pergunta que fica é: quem fala pela Veiga Med? Né? Nós temos uma empresa individual que realizou uma operação milionária, que não tem condições de realizar, né? Está inabilitada para isso. E até agora nós não temos uma pessoa, um diretor, não temos uma pessoa que venha a público, uma pessoa física, assumir a responsabilidade por essa operação. A pergunta que fica é: quem está por trás da Veiga Med? E isso as investigações já apuraram, e com o levantamento do sigilo, a imprensa e a sociedade vai ter essa informação. Os valores até aqui bloqueados no montante de aproximadamente 11 milhões de reais, são decorrentes de decisão judicial. Né? O bloqueio foi realizado pelo Poder Judiciário a partir de pedido da Polícia Civil, com a intervenção do Ministério Público, e esses valores estão acautelados em conta judicial. Muito bem. Muito bem. Obrigado, doutor. A última pergunta, então, para a gente não tomar muito tempo do senhor, agradecendo mais uma vez, gentilmente, o doutor Fernando Comim nos atende, Ministério Público. Eu sei que é muito difícil a gente fazer esse tipo de previsão, mas, neste momento, quantas pessoas estão sendo investigadas e o que vai acontecer daqui para frente, já num curto espaço de tempo na investigação na Força Tarefa? Olha, nós temos até o presente momento aproximadamente 10 pessoas físicas e inúmeras pessoas jurídicas em investigação. Os próximos passos são, sem dúvida alguma, um dos mais importantes, né? Aprofundar as diligências em relação aos crimes financeiros e o crime
de ocultação, o crime de lavagem de dinheiro, né? Bem como aprofundar os elementos em relação ao modus operandi, né, da conexão do núcleo empresarial com o núcleo político, no núcleo dos agentes públicos, que envolveu toda essa trama, toda essa fraude que causou esse prejuízo ao nosso Estado, né? Então, as investigações prosseguem nessa linha e em breve nós esperamos ter mais resultados para apresentar à sociedade. Doutor Fernando, quero agradecer imensamente aí a sua participação com a gente aqui. Muito obrigado por nos atender, um bom trabalho e parabéns pela condução desse trabalho. Muito obrigado à cobertura dos senhores aí. Doutor Fernando Comim, chefe do Ministério Público em Santa Catarina, explicando os detalhes desta força-tarefa. Fortes indícios, então, de uma fraude. Ele caracterizou o doutor Fernando de um sofisticado esquema criminoso, a participação de lideranças do governo e empresários, principalmente relacionados à empresa VeigaMed. Agora a investigação trata de averiguar para onde foram os 33 milhões de reais. 11 já foram bloqueados, de acordo com o doutor Fernando, 10 pessoas investigadas neste momento. Os nomes, nem tampouco a participação deles na sociedade, cargos que ocupam, não foram revelados porque tudo ainda segue no segredo de justiça. Mas a gente sabe da investigação no governo do Estado, que, por sua vez, informa que está abrindo todos os documentos para investigação, colaborando. Só que todas essas investigações, desde que veio à luz da sociedade a denúncia de superfaturamento na compra desses respiradores, a gente já tem a queda de um secretário de Estado da Saúde, o Elton Zeferino, que pediu exoneração, e agora um segundo secretário, o da Casa Civil, que também pediu exoneração, pediu para deixar no governo, alegando que focaria na sua defesa. Deixa eu mostrar para você aqui. Então, sai Douglas Borba, que inclusive prestou depoimento, o doutor Comim disse o seguinte, ele procurou a Força Tarefa durante o fim de semana para prestar esclarecimentos. Sai Douglas Borba e já temos um novo secretário da Casa Civil. A Ana Vaz está no centro administrativo, uma semana bastante movimentada no centro administrativo e também no setor da polícia. E esses dois setores vão se encontrando pelo caminho. A polícia com a política tem novo secretário da Casa Civil com o objetivo de melhorar a imagem do governo e buscar novos aliados. Ana Vaz, conta pra gente quem é o novo secretário. Bom dia. Vamos lá, Fernando. Bom dia para você e a todos que nos assistem aqui no SBT Meio Dia. Como você disse, um final de semana bastante movimentado. Por um lado, as investigações, uma operação deflagrada, então uma força-tarefa. Polícias foram para as ruas, então cumprindo os mandados de busca e apreensão. Por outro lado, mudanças, novas mudanças, então na administração do governo do estado. Santa Catarina perdeu, então, mais um secretário no escalão. Dessa vez, quem deixa o cargo é o secretário-chefe da Casa Civil, Douglas Borba. Uma saída que acontece, então, depois de muita pressão, apontando um suposto envolvimento dele, então, nessa compra dos 200 respiradores pela Secretaria de Estado da Saúde. Compra essa que a gente vem acompanhando por inteiro aqui no SBT Meio Dia. O anúncio oficial da saída de Douglas Borba veio durante o final de semana, numa nota que diz que o ex-secretário pediu exoneração para que possa cuidar da sua defesa e também seguir colaborando com as investigações. Lembrando que antes de apresentar esse pedido de exoneração, o então chefe da Casa Civil, Douglas Borba, chegou a prestar esclarecimentos nesse final de semana também às investigações por meio da Operação Oxigênio. Operação que nós acabamos de ouvir detalhes, por parte do Ministério Público do Estado, que apura possíveis ilegalidades nesse processo de compra dos 200 respiradores pelo governo do Estado. Um processo que aí envolve, segundo o Ministério Público do Estado, então já envolve fraude, criação de empresas fachadas, enfim, lavagem de dinheiro, tudo isso envolvendo agentes públicos e também empresas que seriam criadas para ajudar nessa facilitação, então, de todo o processo. A gente também já tem anunciado aí o nome do novo secretário-chefe da Casa Civil, Amândio João da Silva Júnior. Ele, que é um empresário do Rio do Sul e também, inclusive, já chegou a compor o governo de Santa Catarina, atuando no cargo de secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico Sustentável. Bastante mudanças, já previstas aqui na administração do governo estadual, Fernando.
Muito bom. Ana Vaz, continua com a gente. Amândio João da Silva chega com um trabalho gigantesco de relacionar novamente o governador com a Assembleia Legislativa e os outros poderes, até porque, inclusive, o novo secretário da Casa Civil vai ter muito trabalho na Assembleia Legislativa em angariar deputados novamente, onde existe uma investigação e também um novo pedido de afastamento do governador, hein, Ana Vaz? É isso mesmo, Fernando. Bastante movimentação e pressão por parte do Legislativo. Então, inclusive, está prevista para amanhã a primeira reunião da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, então, que está investigando, apurando as possíveis ilegalidades previstas, então, nesse processo de compra dos 200 respiradores. Nessa primeira reunião, prevista para acontecer amanhã às 5 horas da tarde, a expectativa é que os deputados deliberem sobre o pedido para que haja uma acareação entre secretário de Estado da Casa Civil, Douglas Borba, o ex-secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, e também a servidora Márcia Pauli, que participou desse processo de compra dos respiradores pela Secretaria de Estado da Saúde. Ou seja, os deputados pedem que haja esse momento que eles fiquem frente a frente, que haja esse confronto de informações entre essas três peças, então, de toda essa compra dos respiradores. Para amanhã também está prevista uma votação de um requerimento para que o empresário Rafael Weckerlin e o controlador-geral do Estado, Luiz Felipe Ferreira, também sejam ouvidos pela CPI. Lembrando que o Rafael Weckerlin, ele é um empresário de Joinville, que teria proposto, feito também uma proposta ao governo do Estado para venda, desses respiradores por parte da empresa dele, então, com sede em Joinville. Segundo ele alega, então, que a proposta dele teria sido copiada por outras empresas e também afirma que durante esse processo de apresentar sua proposta ao governo do Estado, alguém teria pedido, uma comissão, uma propina de 3 milhões de reais. Essas são as informações por enquanto. Também lembrando que amanhã, para além dessa CPI, será protocolado o pedido de impeachment do governador Carlos Moisés. Esse pedido vai ser protocolado pelo deputado Maurício Skudlark, do PL. Previsão também para amanhã, dia de bastante movimentação e mobilização pelo Legislativo também. Fernando, volto contigo. A semana promete também no Legislativo catarinense, CPI, então, portanto, amanhã a primeira reunião e um novo pedido de impeachment contra o governador. Ana Vaz, muito obrigado pela sua participação. A Ana acompanhando todas essas informações a partir do Centro Administrativo. A vice-governadora Daniela Rainer, eu já vou ouvir a opinião de Cláudio Prisco Paraíso, mas antes quero colocar aqui também a participação da vice-governadora Daniela Rainer, que voltou a se manifestar depois da Operação Oxigênio do fim de semana, criticando mais uma vez o governo. Veja a declaração da vice-governadora Daniela Rainer. Diante de tais fatos, eu não posso me calar. E em muitos momentos eu busquei ser ouvida, busquei de todas as formas um espaço para colaborar com o governo, mas não me deram atenção. Mesmo nos momentos em que eu busquei alertar. Me restou apenas ir a público para defender Santa Catarina, a exemplo do que fiz em relação ao contrato de mídia e de iluminação da ponte, pois o momento não era adequado, e especialmente me opondo à contratação do hospital de campanha, a forma de aquisição de EPIs e respiradores, nos quais ficou faltando transparência e segurança jurídica que a situação exige. É preciso pôr em prática uma nova forma de executar o executivo. É hora de reafirmar os compromissos que assumimos durante a campanha eleitoral e que conquistaram a confiança dos catarinenses. O Estado precisa de comando, de diálogo, sensibilidade e, sobretudo, de firmeza nas ações. Precisamos agora da união de esforços para a recuperação econômica e moral de Santa Catarina e a retomada da função do Estado. Sobre essa declaração da vice-governadora e os fatos que a ela antecederam, vamos a Cláudio Prisco Paraíso. Primeiro, Prisco, o governador, mais uma vez, ele não exonerou um secretário. Ele apenas aceitou o pedido de saída, o que, no meu ponto de vista, é diferente de você tomar a decisão de exonerar. E com relação a Daniela Rainer, o que ela quis dizer com o Estado precisa de comando? Prisco, uma pequena participação sua agora, a gente volta a conversar lá por volta de 1 da tarde. Bom dia. Muito bom dia, boa tarde, Fernando, boa tarde a todos.
A grande verdade é que a vice-governadora, Daniela Rainer, ela está se expondo e se posicionando porque o titular do governo do Estado não o faz. Essa que é a grande realidade. E ela toca em pontos precisos. Comando, firmeza, sensibilidade e diálogo. Foram as 4 expressões, que é justamente o que está faltando ao governador Carlos Moisés, que está encastelado, enclausurado no Palácio da Agronômica, no Palácio Residencial, e não se manifesta, não se posiciona, não vem a público prestar esclarecimentos. Isso é algo inadmissível, inaceitável. Não é compreensível esse comportamento do governador. Por quê que está em meio a um casulo? Ele não respondeu ainda se efetivamente sabia ou não dessa operação de pagamento antecipado sem garantias. Não disse nada sobre isso. Você focalizou agora a questão relacionada à demissão, se foi demitido ou se solicitou demissão. Eu discordo, Fernando. Acho que isso pouco importa. O governador talvez esteja querendo poupar os 2 colaboradores e não tenha demitido. Permitiu que eles tomassem a iniciativa. Foram informados que, se assim não procedessem, seriam exonerados. Isso, ou eventualmente, o governador tem alguma preocupação com relação à sua posição e não se sente em condições de demitir ninguém. Isso é um outro assunto. Mas vamos abordar isso com maiores detalhes, inclusive que a Ana colocou, o novo pedido de impeachment, início de CPI e tudo mais, deixamos para logo mais ali perto da 1h. Agora, é fundamental falar sobre a mudança na Casa Civil. Ela é fundamental. É preciso conter a promiscuidade que vinha se verificando e que poderia estar contaminando o governo e que já estava provocando a reação de colaboradores. Por isso, a mudança tinha que ocorrer. A escolha não poderia ter sido melhor. O empresário Amândio Silva Júnior é um excelente quadro empresarial, um belo executivo, fez um grande trabalho no primeiro ano de governo como adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Já teve várias passagens no ambiente empresarial, presidiu, inclusive, a Associação Comercial e Industrial de Rio do Sul. Creio que no contexto do governo ele vai poder dar uma nova luz, organizar o governo e restabelecer o padrão ético e moral. Agora, o desafio, e deixo para falar isso depois, será a articulação com a Assembleia. Até que ponto a Amândio tem esse perfil para tentar costurar uma maioria para o governo Carlos Moisés nesse delicado momento que vive o governador no contexto do Legislativo, meu caro Fernando. Muito bom, Prisco. Até daqui a pouco ele volta lá por volta de 1h com novas informações. Vamos ao vivo agora até o aeroporto da capital, porque existia a previsão de chegada dos respiradores, os milionários, lá no mês de abril, início do mês de abril. Já estamos em maio. Até agora, nada. Será que chegaram por lá, Cibele Fávero? Pois é, né, Fernando? Parece que não. Vamos ver se o Laércio Botega tem pelo menos uma previsão de chegada. A chegada inicial já era para esse fim de semana. Nada, né, Laércio? Bom dia para você. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que acompanham o SBT Meio-Dia. Exatamente, a previsão de chegada, como disse o Fernando, era o começo de abril, a previsão inicial. Depois da denúncia, nós cobramos, obviamente, uma posição de quando esses respiradores chegariam em Santa Catarina. Aí ficou para sábado o último, não chegou no último sábado. E uma informação que acaba de chegar e muito importante para nós que estamos acompanhando aí, ansiosos a chegada desses respiradores que são bem importantes nesse momento de combate ao coronavírus. A empresa, a Veiga Med, responsável pela distribuição
desses equipamentos acaba de informar que eles já embarcaram da China para o Brasil há cerca de 2 horas. Então a previsão é que esses respiradores cheguem ao Brasil amanhã, terça-feira, por volta do meio-dia. Aí conta aí um período de 24 horas, desde inspeção, retirada dos equipamentos, e eles devem chegar aqui em Santa Catarina no mais tardar na quarta-feira. Então, informando, os respiradores devem chegar até quarta-feira aqui em Santa Catarina. Eles já embarcaram há 2 horas da China para o Brasil, tem todo um período aí de 24 horas para chegar aqui no solo brasileiro e passa por uma inspeção assim que eles chegam e depois eles vêm para Santa Catarina. Mas lembrando, são apenas 50 respiradores dos 200 que o Estado acabou comprando por 33 milhões de reais. Existe uma previsão aí, outras datas aí para a chegada dos respiradores e a gente tem as datas prováveis aqui de embarque dos próximos, vão vir de 25 e 25. Os próximos 25 embarcam no dia 17, a previsão de chegada no Brasil no dia 18. Outros 25 no dia 22 de maio e chegam no Brasil no dia 23 e os últimos 25 no dia 27 chegam no dia 28. Vale reforçar que esses respiradores são muito importantes para as pessoas que estão com coronavírus e no estado mais delicado, porque eles são respiradores para as pessoas que precisam respirar e não estão tendo e têm dificuldade. Então é muito importante esses respiradores para Santa Catarina, Cibele. Laércio, diante disso tudo, né, o que se espera é que cheguem, pelo menos, os respiradores, né, Fernando? E é o primeiro lote, 50 respiradores. A gente segue acompanhando para ver se de fato vão chegar na quarta-feira e ainda tem que passar pela inspeção para ver se está tudo certinho como foi comprado. Então, a informação que acaba de chegar, muito obrigado, Laércio, trouxe para a gente a informação, uma nova decisão, então, com a saída dos equipamentos da China, chegada no Brasil, são 50 e ainda para a avaliação se são aqueles que foram comprados, se vão atender às necessidades principalmente de Covid-19. Só nos resta, hein, Vera Bonfante, pedir ao santo atraso, Cibele Fávero, o santo aqui do SBT Meio-Dia, que agilize, porque tem gente precisando desses equipamentos, Cibele Fávero. Tem sim, né, Fernando? E diante desse escândalo todo, dessa polêmica, operação, tantas investigações ao redor de uma compra que ainda nem chegou. Então, que pelo menos que de fato cheguem, que sejam os respiradores que foram comprados, para que possam ser usados por quem mais precisa. Empresa de Joinville cancela contrato com a Veigamed. Pois é, Fernando. Essa empresa que fornecia testes rápidos à Veigamed é uma empresa envolvida nesse escândalo dos respiradores. Ela devolveu 11 milhões de reais recebidos pela compra. E a gente conversa agora com a Ana Paula Damasio para entender melhor essa história, né, Ana? De fato, então, devolveu os 11 milhões? Bom dia para você. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que estão acompanhando o SBT Meio-Dia. O escândalo aí de fraude na compra milionária desses respiradores fantasmas envolvendo o governo do estado e a empresa Veigamed fez com que a empresa Ultramed aqui de Joinville cancelasse então um contrato com a empresa carioca. Esse contrato foi no valor de 11 milhões de reais, em que a empresa carioca comprou da Ultramed aqui de Joinville testes rápidos nesse valor de 11 milhões de reais. A empresa, inclusive, que nós estamos aqui na frente agora, fica situado na área industrial aqui de Joinville, informou em nota que o cancelamento do contrato foi dado exclusivamente por conta do escândalo envolvendo aí a empresa carioca. Eles também disseram que o valor de 11 milhões foi depositado em juízo e foi cancelado também o fornecimento destes testes que seriam entregues na segunda quinzena de maio. Então, por enquanto, até agora não haviam sido entregues nenhum teste. A Ultramed ainda ressaltou que esse lote seria fornecido aí nos primeiros dias de maio e o contrato teria sido feito na segunda quinzena de abril. Por conta desse escândalo aí em que o Ministério Público de Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Estado e a Polícia Civil deflagraram a operação aí que confirmou a fraude na compra e que dispensou a licitação aí dos 200 respiradores. A empresa Veigamed foi beneficiada e receberia aí 33 milhões do governo do Estado, dinheiro que já está congelado.
E sem processo licitatório, sem a garantia de entrega, então esses respiradores ainda não chegaram em Santa Catarina. Como o Laércio falou há pouco, devem chegar amanhã, mas por enquanto os respiradores não chegaram. E por conta do escândalo, então a Ultramed resolveu cancelar esse contrato e não se envolver possivelmente em mais um escândalo. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. A Ana acompanhando também, né, de lá os posicionamentos e o que está acontecendo ainda relacionado a toda essa polêmica e essa operação, né, Fernando? O Ministério Público falou agora que a decisão foi da força-tarefa de recolher esses 11 milhões de reais. A empresa de Joinville diz que disponibilizou. O fato é que esse dinheiro já está congelado para que, caso a Veiga Med não entregue os respiradores para Santa Catarina, tenha dinheiro lá justamente para ressarcir o Estado. Esses 11 milhões seriam pagos dessa empresa de Joinville à Veiga Med, na verdade, para a compra de testes, mas os 11 milhões sairiam de Joinville para a Veiga Med. Okay? Voltaram. Agora estão numa conta congelada porque a Veiga Med vendeu os respiradores, até agora não entregou. Se não entregar, a Força Tarefa já tem 11 milhões lá guardados.